voltando aqui, né? Então, fiz vídeos até mais curtos, né? De 10 minutos, para que vocês pudessem refletir bem e começarem a agendar aí as dúvidas e as considerações de vocês, para que a gente possa estar no período do chat nos comunicando, né? E dialogando aí sobre o conteúdo, certo? Então, dando seguimento, né? Estamos já dos princípios fundamentais da República. Vimos aqui, acabamos de falar sobre esses fundamentos, né? E como o Estado brasileiro está organizado, a forma de governo, forma de Estado, o Estado democrático de direito. E tem como fundamento, né? Podemos ver o inciso 1, o fundamento primeiro, o da soberania, né? O legislador elenca, que é da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e além do pluralismo político, né? Então, são 5 os fundamentos da República, estão descritos no artigo 1º. Então, a soberania, né? O que significa? Significa que o poder do Estado brasileiro, dentro da ordem interna, é superior a todas as demais manifestações do poder. Não é superado por nenhuma outra forma de poder, ao passo que no âmbito internacional encontra-se em igualdade com os demais estados independentes, né? Então, o Estado brasileiro porta-se dentro da ordem nacional como de maior, que não há forma superior, força superior, determinação superior ao do Estado brasileiro, do Estado enquanto ser soberano. Já enquanto ele atua no âmbito internacional, podemos dizer que ele atua em igualdade com os demais estados independentes. Então, dentro da ordem internacional é a maior força, né, que o ente do Estado brasileiro é soberano. E no âmbito internacional, na conjuntura internacional, ele vai atuar de forma igualitária aos demais estados que também estão, né, são independentes, assim como ele, certo? Então, a cidadania é o segundo fundamento da República. Já vamos dizer que é fundamento do Estado brasileiro. O Constituinte abrange uma expressão cidadania não apenas no termo técnico-jurídico. Não se satisfaz como cidadania que é anunciada como a simples atribuição formal de direitos ativos e passivos aos brasileiros, que atendem aos requisitos legais lá que nós vamos estudar mais à frente. Então, o cidadão não é apenas esse, né, que foi colocado aqui, a cidadania como um dos fundamentos do Estado brasileiro, mas sim é necessário que o poder político atue concretamente a fim de incentivar e oferecer condições propícias da efetivação da participação política dos indivíduos na condução dos estados, na condução dos negócios do Estado, fazendo valer seus direitos, controlando os atos dos órgãos públicos e cobrando dos seus representantes os compromissos assumidos nas campanhas eleitorais, né? Então, cidadania não é apenas no âmbito técnico, aquele que faz parte, que está exercendo seus direitos políticos, não apenas isso, mas uma integração desse conceito no âmbito também de dizer que o Estado brasileiro vai atuar para que esse cidadão ele esteja participando, sendo representado, como nós sabemos, mas também que venha cobrar dos seus representantes os compromissos que foram assumidos durante o período eleitoral, que venham estar exercendo a cobrança desses representantes também pelas formas que a Constituição e as leis vão garantir, né, na fiscalização, né, dando possibilidade para que ele venha atuar diretamente também na fiscalização do poder público, certo? Então, não apenas no âmbito do direito, no âmbito jurídico formal, cidadania aqui é muito mais amplo que isso. Um outro fundamento da República é o princípio da dignidade da
pessoa humana, né? O fundamento da República, que vai nortear toda a interpretação constitucional. Pessoal, podemos dizer que é um dos principais que nós podemos ver aqui, já que a gente não sei nem se a gente pode dizer que existe um principal fundamento, né, que todos são fundamentos. Mas a dignidade da pessoa humana, ela vai estar atuando como uma forma de consagração do nosso Estado, né? O Estado realmente ele vai atingir o seu ápice enquanto alguém que o Estado vai estar proporcionando dignidade às pessoas quando ele vai estar atuando esse princípio como balizador, né? Se fundando aí o Estado brasileiro não só na propriedade, em classes, em corporações, em organizações religiosas, mas sim estando diretamente ligado à ideia do direito à vida, à intimidade, à honra, à imagem, assenta-se no reconhecimento das posições jurídicas aos indivíduos, como o direito de proteção individual, constitui ainda um dever fundamental no tratamento igualitário dos próprios semelhantes. Então, dizer que a dignidade da pessoa humana é um referencial de interpretação de como como iremos interpretar as normas constitucionais e ainda como iremos estar interpretando a atuação do poder público, né? O poder público atua visando a obtenção da dignidade da pessoa humana. Vocês vão ouvir muito esse termo, né, durante o período que vocês estiverem estudando, porque realmente é interessante e é a forma em que nós iremos estar dizendo todo o tempo para o nosso legislador ou para o nosso executivo, atua para que todos, né, de forma igualitária, estejamos adquirindo ou atingindo esse princípio de forma ampla, né, trazendo dignidade da pessoa humana, trazendo dignidade como um valor, né, como uma norma fundamental, como o fundamento da nossa República. Continuando, né, podemos dizer ainda que é fundamental do nosso Estado o valor social do trabalho, né, os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada. Dispõe nesse momento constituinte, vai dizer que, embora estejamos no sistema capitalista, e ao mesmo tempo nós vamos, todas as vezes em que há um conflito entre o capital e o trabalho, né, nós vamos estar optando, reconhecendo como valor, como fundamento da República Federativa do Brasil, nós vamos estar elegendo como princípio fundamental o valor social do trabalho e da livre iniciativa, em detrimento de qualquer outro que venha se conflitar, né? Então, o fundamento é o valor social do trabalho. O artigo 70, nós vamos ver que o nosso texto fala que no artigo 70 a Constituição reforça esse fundamento ao estatuir que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Em todos os momentos, a ordem econômica no Brasil, assim como esse princípio é fundamento da República, os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada, como fundamento, vai complementar-se lá no artigo 70 da Constituição, acabamos de dizer, que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, né, a fim de assegurar a existência humana de todos os brasileiros, ok? Então, esse é mais um fundamento da República, e nós vamos ter, por fim, o pluralismo político, que é fundamento da nossa República, que vai estar implicando que a nossa sociedade deve reconhecer e garantir a inclusão nos processos de formação da vontade geral. Então, quanto mais plural for o nosso sistema político, mais representação das minorias, mais representação
do todo, nós vamos ter lá com os nossos representantes, a partir do momento em que esse nosso pluralismo, né, o pluralismo político for observado dentro dos nossos meios de representação. O artigo, nós podemos ver, mais uma vez, né, voltando para o artigo 1º, inciso 1, o pluralismo político como fundamento dessa república. Então, as diversas correntes de pensamento, os grupos representantes de interesses existentes, embora conflitantes, quanto mais representados eles estiverem no âmbito nacional, mais vezes nós vamos ter das minorias, aquelas pessoas que se sentem, né, que estão aí em menor número. Quanto mais plural for o nosso sistema, mais representadas essas pessoas virão a ser. Ok? Então, passando adiante,